Oi, 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 pessoal, aqui é a Misaki e hoje a gente vai falar de um livro que eu tava, assim, muito ansiosa pra ler. Assim que descobri que foi lançado lá nos Estados Unidos, no finzinho do ano passado, acho que foi meio de novembro, dezembro ali, eu já quis comprar, né, antes de saber se eles iam lançar em português, porque eu tô muito ansiosa pelo filme, que é esse livro aqui. Vamos colocar a capinha pra vocês. É Five Feet Apart, que eles traduziram para português, porque agora sim, meus amigos, ele vai sair em fevereiro, a tradução a 5 passos de você. Vai ser com a mesma capinha, deixa eu me colocar aqui também. Vai ser a mesma capinha com uma outra, né, tradução pro título. Tava super ansiosa pra ler, porque eu tinha visto o trailer do filme, né, que sai em março. E eu achei, assim, a história extremamente parecida, né, com A Culpa é das Estrelas. Como eu tinha amado A Culpa das Estrelas, eu falei, vamos, né, dar uma chance pra história. Só que eu acabei me surpreendendo, viu, gente? Porque eu achei bem diferente, assim. Embora seja o mesmo plot, né, que são duas pessoas doentes que se apaixonam, a história em si é desenvolvida de uma forma completamente diferente. O fim da história também é completamente diferente de A Culpa é das Estrelas, então eu acho que no fim a gente acaba não tendo como comparar as duas histórias, porque embora os personagens, né, sejam doentes e tenham se apaixonado, o resto é completamente diferente. Então o que a gente pode contar sobre esse livro? Vamos falar um pouco da história no geral e depois a gente faz uma parte aí com spoilers, etc. Eu falo o que eu achei. Então a história principal, o que é? A Stella, ela é uma menina que tem fibrose cística e ela tá, né, em vias aí de se formar na escola, na high school e tal, só que a viagem que eles têm, que acho que é o Spring Break, se eu não me engano, ela não consegue ir junto com a sala dela porque ela tem que voltar pro hospital fazer um tratamento, já que ela tá com uma dor de garganta que não sara e tal, e aí você vai descobrindo várias coisas sobre a doença, né, em si da fibrose cística, porque ela começa a explicar. O livro vai sendo narrado por ela, né, e pelo Will, que depois vai entrar na história. Então, no começo, temos aí Stella explicando pra gente várias coisas sobre a doença da fibrose cística. E uma delas é que eles precisam de um tratamento, assim, muito maior quando eles ficam doentes, porque é muito mais difícil deles sararem de qualquer coisa. Então, ela tem que voltar pro hospital pra fazer um tratamento pra sarar dessa dor de garganta aí que ela tem, que não tá sarando e etc. Ela sempre vai para esse mesmo hospital, né, que ela vai começar a contar a história, que chama St. Grace's, me lembrou muito do Grey's Anatomy. O nome é meio parecido, né? Mas enfim, voltando aí, ela vai sempre pra esse mesmo hospital, né, que é perto da casa dela, desde que ela tinha 6 anos de idade. Então ela meio que praticamente conhece, é uma segunda casa pra ela, aquele hospital, né? E aí ela teve, dentro desses anos aí que ela foi passando, ela foi conhecendo muitas pessoas, muitos amigos. E um deles é o Paul, eu acho que é Paul o nome dele, né? Não sei como que é a pronúncia de várias coisas, palavras, etc, porque eu li em inglês e eu também não faço muita ideia de como seja. Dentre elas, o nome desse amigo dela, que eu acho que é Paul. Enfim, ele tá lá também, quando ela chega, ela encontra ele no hospital, porque ele também tá com uma doença, né, que ele precisa se tratar lá pra conseguir se curar, que ele tá, acho que com bronquite, se eu não me engano. Só que aí você também descobre outra particularidade dessa doença, que quando as duas pessoas têm fibrose cística, elas não podem ficar muito perto umas das outras, né? Porque elas correm o risco de se contaminar com as bactérias umas das outras, e aí isso é meio que, assim, muito tenso. A Stella vai explicar direito, né, aí por que isso acontece. Vamos ver várias cenas dos dois interagindo, só que eles sempre estão interagindo de longe, sabe? Ou assim, um longe do outro, ou por, né, FaceTime, alguma coisa assim, Skype. Então é muito legal ver essa dinâmica de como que é a realidade dela, sabe? Ela não pode ficar perto de determinadas pessoas, e isso é muito estranho, né, pra gente, assim, que é saudável, etc, é muito difícil você pensar que você não consegue, sei lá, se você quiser, você não pode tocar aquela pessoa, não pode ficar perto dela. Aí já tá uma das reflexões muito legais, assim, da história em si. E aí, o que vai acontecer? Ela vai acabar conhecendo o Will, que também tá lá nesse hospital, mas ela nunca viu ele então, e aí depois a gente descobre que é porque ele
tá sempre mudando de hospital, a família dele, a mãe dele, né, que ele só tem a mãe, é muito rica, então ela tá buscando um tratamento pra ele alternativo, porque ele adquiriu uma bactéria que é, sei lá, aquela bactéria que é meio que sentença de morte na certa, que é uma bactéria que eles chamam de... eu anotei o nome dela aqui, mas, gente, não sei falar isso. Em inglês, como eles falam, é B, que é um nome muito estranho, Cepacia. Estou falando em português, né? Então ele tem essa bactéria aí, e aí ele tá tentando fazer um tratamento alternativo no hospital que a Stella e o Paul estão, né, se tratando com uma droga experimental pra ver se ele consegue eliminar essa droga e voltar pra fila de transplantes de pulmão, porque quem tem fibrose cística, né, uma das coisas que você pode fazer pra conseguir alguns anos a mais de vida é tentar fazer um transplante de pulmão, e aí ele vai demorar mais tempo pra se deteriorar do que o que você tinha, né, o seu original lá. Ela conhece ele, no começo eles meio que não se bicam e tal, só que o Will, como ele já tá meio que assim, saturado de ficar viajando pra todos os hospitais, ele acha tudo muito igual, ele meio que se interessa em ficar dando uma perseguida nela, porque ele fala, uma novidade, achou ela bonita e tal. A Stella achou ele também, né, bonitinho, mas assim, ficou meio chateada com ele, meio bravo por umas coisas que acontecem na história. Só que aí eles acabam meio que começando a interagir, porque estão lá no hospital presos, né, não tem muito o que fazer. E o Will descobre que ela tem um canal no YouTube, acessa todos os vídeos dela, vê, começa a se interessar mais por ela, e ela também começa a prestar atenção em coisas que o Will faz no hospital, e ela vai acabar meio que se unindo com ele, né, oferecendo ajuda pra ele fazer o tratamento dele, porque ela vê, né, percebe que ele não faz o tratamento direito, nem os cuidados básicos que você tem que ter quando você tem a doença, ele não faz. E aí, meus amigos, aí é a história, né? A história começa. Então eles vão interagir, eles vão, né, se apaixonar aí com todas essas interações que eles vão ter. E eu não posso contar muito mais a respeito disso pra quem quiser, né, conhecer a história, não quiser spoilers, porque pra mim eu considero que tudo que vai acontecer a partir disso é spoiler. Isso daí é bem já no começo da história. Então se você quer assistir ao filme, né, ou ler o livro, ou ambos, né, assistir o filme e ler o livro, ou ler o livro e assistir o filme, eu achei legal eles terem adaptado o roteiro do filme pra livro primeiro. Por quê? Porque você consegue ter mais ideia do que os personagens estão pensando. Então, quando você adapta um roteiro pro romance, você acaba tendo que adicionar muitas coisas que você não consegue colocar no roteiro, que são pensamentos, sentimentos e etc, reflexões dos personagens. Então, isso é muito legal. Eu acho que vai só acrescentar ao filme agora. E eu tô achando uma experiência extremamente legal, porque eu nunca tive isso, sabe? De pegar um livro que foi adaptado de um roteiro, ler primeiro e depois ir assistir o filme. Então vai ser, acho que, muito legal essa experiência toda. Mas aí, então, meus amigos, vamos aí seguindo. Eu quero comentar, gente, tô desesperada, quero comentar sobre a história com spoilers. Então se você não quer spoilers, pare de ver aqui esse vídeo, que agora teremos a parte com spoilers. O primeiro comentário, né, que eu quero fazer a respeito da história com spoilers é que eu não consegui perceber que a irmã dela estava morta no começo. Então ela fala bastante da irmã, né, que a irmã fez isso, que a irmã fez aquilo. E aí a gente tem, né, pistas de que isso pode ter acontecido, porque ela começa a falar que ela se preocupa muito com os pais, que os pais estão separados. E o que vai ser deles se ela morrer, eles vão ficar sozinhos e vão se destruir, não sei o quê. E não tinha caído minha ficha, sabe? Então a minha ficha meio que caiu quando o Will descobre isso. Eu meio que descobri junto com ele. Foi assim, nossa, como assim? Então foi, assim, bem legal pra mim a experiência de ler. Eu li, né, e pensei, junto com ele, né? Saquei na hora. Foi uma coisa bem legal. Então eu estou curiosíssima pra ver como que vai ser a cena disso no filme. Eu acho que vai ser bem impactante também. E é uma das coisas que não tem como você ficar comentando sem spoilers, né? Porque é um negócio que tem, assim, um significado muito grande na história, né? Você vai entender os motivos da Stella, de porque ela é tão fanática em tentar se cuidar e tentar ficar viva o maior
tempo possível, né? Já que, como o Will, né, conversa com ela antes, quando ele não sabe disso, né, eles meio que já estão fadados, né? Eles têm um prazo de validade realmente mais curto do que os das outras pessoas por ter essa doença. Então ele não consegue entender e ele vai entender junto comigo e com, acho que a maioria das pessoas que leram ou assistiram, apenas quando descobrir que é porque a irmã dela, que era teoricamente saudável, morreu antes dela. E aí, meus amigos, tá acho que a segunda reflexão que eu achei, assim, muito interessante desse livro, que o que adianta você ter uma vida, né, seja ela doente ou saudável, e você não viver ela completamente, não aproveitar, porque você nunca sabe quando você vai morrer. Você pode ser a pessoa mais saudável do mundo, aí você sai ali na rua e é atropelado por alguém, entendeu? Então, você não sabe, você simplesmente sabe que você vai morrer, você não sabe quando. Quem tem a doença, né, tem essa perspectiva aí de que, nossa, pode ser que eu morra muito mais cedo que outras pessoas, mas pode ser que outras pessoas morram muito antes de você, né, mesmo não tendo doença nenhuma. E aí a segunda coisa que eu gostei foi que quando você assiste ao trailer, você fica muito com aquela impressão de que, sei lá, vai acontecer alguma coisa com a Stella e vai ser culpa do Will. E aí depois disso eles vão ficar num dilema de ficamos juntos ou não. E na verdade não é isso que acontece, né, na história. O que acontece é a Stella, ela vai lá fazer o tratamento, só que ela tá ficando ruim porque ela tá tipo com uma infecção no tubinho que ela tem, que eles ligam, né, pra fazer o tratamento e tal. Ela tá com uma infecção ali, o negócio só vai piorando e a médica fala pra ela que ela vai ter que operar aquilo e tirar, porque senão pode ser que, né, se agrave mais, eles não consigam mais conter essa infecção. E pra quem tem fibrose cística, corre risco de morrer por causa dessa infecção. Enfim, a Stella vai, né, ser operada e depois disso, uma das enfermeiras, ela meio que fala pro Will, né, se afasta dela, porque você pode passar essa bactéria pra ela e aí ela vai perder todas as esperanças de conseguir um transplante, enfim, fala um monte de coisa. O Will fica muito tocado, sabe, ele pensa assim, tá, não vou mais falar com ela. Só que aí eles já estão apaixonadinhos, sabe, o Will já tá apaixonado por ela por ele. E aí ela meio que faz um acordo com ele que vai ser o que vai gerar o nome do filme. Por quê? A gente sabe que as pessoas, ela explica isso, né, já no começo da história, que quando você, né, os dois têm fibrose cística ou uma pessoa tá com algum vírus, etc., você tem que tentar se manter a 6 feet, né, que é a medida deles lá, 6 pés de distância daquela pessoa. E aí o que a Stella faz, né? Depois que ela descobre que o Will tá evitando ela por causa de tudo que a enfermeira falou pra ele, ela meio que faz uma proposta, ela faz um vídeo, ai, mar fofinho, gente, o vídeo, eu fiquei imaginando isso na cena, né, do filme, falando que ela não quer mais que a doença já roubou muitas coisas da vida dela, ela não quer que ela roube ele também, né? E aí ela fala, que tal a gente então roubar alguma coisa da doença, vamos roubar um fit. Então ela fala pra eles não ficarem a 6 feet de distância, fala pra eles ficarem a 5, que é o nome do livro, então. E aí ela pega eu não sei explicar, mas é tipo uma madeira, né, que a gente até consegue ver isso no livro, que é aquela distância que eles têm que ficar um do outro, então eles meio que andam com aquilo lá, pra saber o tanto de distância que eles têm que ficar um do outro, sabe? E, gente, é tão romântico, aí eles vão ter alguns encontros, várias coisas vão acontecer, o Will vai passar o aniversário dele lá no hospital, a Stella vai tentar fazer uma surpresa pra ele, vai ser muito, assim, é muito legal, sabe? Todas as cenas que eu lia no livro, eu já ficava imaginando no filme, e no trailer dá pra ver alguns flashes, né, de algumas dessas cenas. Então eu achei que vai ser extremamente fiel, né, já que a gente teve aí uma adaptação do roteiro para o livro, creio eu que todas as cenas que estão descritas lá vão ser, assim, bem fiéis. E aí, a última parte do filme mostra o quê? Então eles estão lá, né, interagindo e tal, só que daí o Will, ele descobre que ele acaba descobrindo que esse tratamento que ele tá fazendo não tem esperança, não tá dando resultado.
E a gente tem uma perda, a gente vai ter uma morte sim, não vai ser dos dois. A gente vai ter uma morte que vai ser do amigo da Stella, o Paul, ele morre do nada. E aí ela vai ter uma crise muito grande, sabe? De pensar, meu, eu tô fazendo tudo certo, né? O Paul fazia tudo certo, mas não é garantia de que você vai conseguir viver mais. Pode ser que deu, né, um piripaque aqui em mim, eu morro amanhã e eu não tô aqui aproveitando minha vida, eu não tô fazendo nada. E aí ela vai querer sair, aproveitar. Uma noite ela fica meio loucona lá e ela vai convidar o Will. Eles saem, então, tipo, andar ali pela cidade, aos arredores ali, ver luzes de Natal, etc. E o Will acaba indo junto porque ele fica, né, meio que preocupado. Eles vão estar lá num determinado parque e tal, vai acontecer um acidente que eles estão em cima de um lago. A Stella vai meio que cair num lago congelado. O lago vai quebrar e ela vai cair lá. E o Will, desesperado, ele vai tentar salvar ela, né? Ele consegue pegar ela. Ela tem uma conversa, né? Meio que ali, quando ela tá inconsciente, tá? Ela tem meio que uma conversa com a irmã dela fala assim: meu, ainda não é sua hora, você tá querendo dar uma de kamikaze, morrer, fazer coisas radicais, mas ainda não é a sua hora, você tem que voltar, você ainda tem mais tempo pra viver. E aí a gente descobre que o Will, ele fez respiração boca a boca nela pra conseguir fazer ela voltar. E aí chama a ambulância e a leva pro hospital. Nesse meio tempo aí que eles estavam fora, a Stella consegue um pulmão de uma pessoa que morreu pra fazer o transplante. E aí eles chegam no hospital, o que eu achei assim mais forçado da história, né? Quando eles chegam lá, eles falam, não, vamos fazer o transplante, não temos tempo e tal. E o Will fala, meu, tipo, eu fiz CPR nela, né? Ou seja, é quase certeza de que ele passou a bactéria que ele não poderia passar pra ela. E aí agora não vai adiantar de nada o transplante. O médico fala, olha, agora não dá tempo de ver isso, vamos fazer, depois a gente vê. Eu até entendo essa atitude do médico, só que depois a gente acaba descobrindo que ele não passou a bactéria pra ela. E aí eu achei meio forçado, sabe? Foi a parte Hollywood da história. Foi a única parte que eu achei forçado. Que ela não pega a bactéria, por um milagre aí divino, ela não pega a bactéria do Will. E aí, depois que ela faz esse transplante, o Will começa a refletir. Ele fala, gente, eu não posso ficar aqui, porque se eu ficar aqui vai ser muito risco dela pegar a bactéria, né, que eu tenho, e aí estragar todo, né, a chance dela de viver mais. E ele acaba abrindo mão desse amor dele, sabe? Ele vai embora, ficar longe dela, ele vai pra outro lugar, né? Ele se muda ali daquele hospital, vai fazer o tratamento dele em outro lugar. E deixa a Stella, né, longe dele mesmo, assim, eles se distanciam pra ela poder se recuperar e ter uma vida, aproveitar esses anos que ela vai ganhar aí com esse pulmão novo. E assim, gente, é muito tocante, sabe? Os pensamentos do Will, eu não sei como eles vão representar, se vai ter um narrador, ele, né, tipo, narrando os pensamentos dele ou o quê, mas deveria ter, porque é muito tocante, sabe? Ele falando, eu sempre achei que os filmes românticos eram, né, bullshit, era nada a ver, as pessoas falando que abrem mão quando amam muito ele, mas agora eu entendo que realmente só você amando muito e querendo muito que a pessoa seja feliz pra você conseguir abrir mão de ficar perto dela, de deixar, né, let her go, né, de deixar ela ir, de deixar ela ter a vida dela. E aí a Stella, na hora, não pode fazer nada, sabe? E, enfim, eles vão viver separados, porque não tem como eles ficarem juntos, gente. Se eles ficarem juntos, o Will vai passar a bactéria pra ela e vai meio que ser uma sentença de morte pra ela. E eu achei, assim, um final tão bittersweet, foi um negócio que, sei lá, entendeu? Ao mesmo tempo que foi feliz, porque os dois conseguem viver, ele vai viver menos, porque ele tem essa bactéria, então ele não vai conseguir fazer transplante, nada. A gente sabe que ele tem mais poucos anos e depois ele não vai mais conseguir, né? Ela talvez um pouco mais, né? Alguns anos a mais. Eles falam que quando você faz transplante, você ganha pelo menos aí uns 5 anos a mais de vida, né? Saudável. E então ela, a gente sabe que vai conseguir viver mais anos, só que mesmo assim ela também, né, vai ter essa sentença de morte aí mais cedo, não tem como ela se livrar disso. Só que eles têm que viver separados, sabe? Então a gente vai saber que o Will, ele sempre vai ficar vendo os vídeos dela e tal. Eles até meio que se conversam, só que eles não podem ficar juntos. E, ai, gente, olha, dá até um nó no meu coração de falar isso, porque que final, assim, bonito, sabe? Ao mesmo tempo que é triste, é bonito. E aí eles vão meio que se encontrar ainda, né? Não sei como vai ser. Eu acho que no filme vai ser um pouco diferente, porque tem uma cena que eles estão
né, se encontrando no meio da rua, um e outro estão se encontrando no meio da rua. Eu creio que isso vai ser o final do filme. E no livro eles se encontram quando eles estão em um dos aeroportos, assim, de lá dos Estados Unidos. O Will tá junto com um amigo dele indo fazer mochilão, viajar para outros lugares, que era uma das coisas que ele gostaria de fazer, né, antes dele ir embora, né, ir para o infinito aí. E ela também, porque ela fala que ela nunca viajou para lugar nenhum e ela queria ir para Roma com a irmã dela. Enfim, a irmã dela morreu, ela acabou não indo, então ela tá indo para Roma com uma amiga. E eles meio que se cruzam, né, se olham e tal, e eles sabem que não podem, mas um fica feliz pelo outro, sabe? E é isso então, gente, não tenho mais nada pra falar, eu já falei trocentos milhões de minutos a respeito, só por aí vocês já sabem, né? O quanto eu gostei da história e o quanto eu tô ansiosa pra assistir esse filme. Vamos ver se depois que eu assistir o filme, sei lá, se eu me animo de fazer um vídeo comentando aí as diferenças, etc. Pode ser que eu faça, se eu gostar muito. Um beijo então pra todos, até a próxima semana. Beijo, até!